Sejam bem-vindos, jovens, ao nosso momento, ao CIUP. Estou aqui com o presbítero. Hey guys, what's up? Boa noite. E queremos convidar você para estar nesse momento de adoração com o Pai. Então, feche a porta do seu quarto, se reúne na sala com seus familiares e vamos fazer do seu lar a igreja. Vamos nos reunir em espírito nesse momento para adorar ao Senhor em união, em uma só voz, em um só propósito, que é justamente apressar a vinda do nosso amado. Então eu te convido nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, queremos convidar a sua presença aqui, Jesus, e dizer o quanto precisamos do Senhor. Queremos te ofertar uma adoração genuína, verdadeira, que te atraia, Deus. Que não seja apenas da boca para fora, com os nossos lábios, mas que o nosso coração esteja voltado para ti, Jesus. Que nesse momento possamos nos apresentar diante do Senhor com mãos limpas, com um coração puro, como a verdadeira adoração deve ser, uma oferta viva, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mais do que qualquer canção, Deus, mais do que qualquer melodia, Senhor, mais do que qualquer palavra, queremos te ofertar os nossos corações nessa noite. Convidamos a sua presença aqui, Espírito Santo. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei
eu gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Meu coração queima por ti. 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 Vamos, jovens, diga. Meu coração queima por ti. Oh, faça-nos queimar de amor. Oh, faça-nos queimar. Oh, faça-nos queimar de amor. Oh, faça-nos. Oh, faça-nos queimar de amor. Oh, faça-nos queimar de amor. O princípio e o fim, não há outro canto. Ele mostrou um rio de águas vivas, brilhante como cristal. E do outro lado estava a árvore da vida,
te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. E Maranata, e Maranata, ora vem. E Maranata, e Maranata, ora vem. Maranata, Maranata. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometestes. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. E Maranata, e Maranata, ora vem. Maranata, e Maranata, ora vem. E Maranata, e Maranata, ora vem. E Maranata, e Maranata, ora. E aí, jovens, boa noite e bem-vindos a mais um Os Youth. Que prazer estar aqui reunidos para mais uma palavra, para receber mais um alimento. E se você está aqui pela primeira vez, como estou feliz na oportunidade que você está recebendo hoje, eu posso dizer com plena confiança de ouvir o verdadeiro evangelho, de ouvir a palavra do Senhor na sua plenitude. E a semana passada estávamos falando sobre intimidade e vamos continuar um pouquinho esse tema sobre santidade, esse tema sobre o que é verdadeiramente a graça do Senhor, pois a Bíblia está cheia desse ensino. O tema principal da Bíblia, como aprendimos a semana passada, é uma história de redenção, uma história onde somos restaurados. Redenção de quê? Da nossa natureza pecaminosa para agora nós vivermos em santidade. Mas vocês precisam entender muito bem o que é a verdadeira graça. Jovens, eu sei que eu falo muito desse tema. Talvez alguns de vocês verdadeiramente estão vivendo vidas santas e separadas. Talvez alguns de vocês podem dizer para mim: Davi, hoje eu não luto mais com o que eu lutava antes. E por isso eu digo glória a Deus. Isso significa que você deve estar anotando essa palavra, praticando ela para que depois você possa ir ensinar para outros. Então hoje todos vão receber. Alguns vão ter essa palavra penetrando seus corações e vão sentir convicção, enquanto outros vão estar ouvindo e entendendo que isso é o que devem ensinar. Amém? Então, vamos falar sobre o que é a graça. A graça, gente, é uma das coisas mais mal entendidas e mais disputadas entre aqueles que intentam trazer suas próprias explicações e definições para algo tão grande, algo tão extenso, algo tão profundo
que verdadeiramente o cérebro ser humano tem dificuldade de entender. Vamos estar falando sobre esse tema hoje. Mas o entendimento dela começa quando entendemos que nós éramos inimigos de Deus. Amém, jovens? Então esse vai ser o tema de hoje. Eu vou ler Romanos 3, mas antes de ler, vamos orar. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo que teremos na Tua presença, recebendo da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pois a Tua graça, ela é tão, mas tão boa. E muitos não entendem de fato quão boa ela é. Então, usa os meus lábios como um mensageiro e que essa mensagem venha penetrar os corações daqueles que estão ouvindo. Eis-me aqui, Pai, um evangelista. Talvez alguns perguntam por que ele fala vez após vez sobre isso. Ah, Pai, o que mais falar sobre quando as nações, quando as cidades, quando os estados, quando as escolas, quando as casas ainda estão tão, mas tão perdidos. Coloque essa mensagem nas mãos daqueles que irão espalhá-la, que irão ser como mensageiros a pregá-la, por onde eles forem. Amém e amém. Nós temos que entender que o entendimento da graça começa quando entendemos que nós éramos inimigos de Deus, como a gente falou a semana passada. Nós éramos rebeldes. Nós perdemos intimidade com Deus, traindo-lo e rejeitando tudo que é bom e santo por causa dessa velha natureza de qual estávamos falando a semana passada, que não era capaz de viver de uma forma santa e digna. E então, pela sua grande graça e misericórdia, Deus escolheu resgatar o mundo do seu juízo e trouxe a salvação. Trouxe salvação para que possamos viver vida eterna. O preço foi pago, glória a Deus. Justiça foi feita por causa de Jesus, por causa da sua graça. Mas uma coisa sabemos, preste muita atenção: não todos serão salvos. Disso nós temos certeza. Apenas aqueles que vivem debaixo da graça serão salvos pelo Senhor. Ou seja, no último dia, a graça só estará sobre alguns, não todos. E nessa última guerra, o rei não estará voltando para exercer a sua graça sobre a terra, mas sim a sua justiça. A Bíblia diz, a vingança. As duas grandes perguntas, então, que ficam para nós é: como que eu sei que estou debaixo da graça do Senhor? E como fazemos para receber a graça do Senhor? Para responder isso, primeiro você precisa entender o que é a graça. Em Romanos 3 diz assim, verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que
que tem fé em Jesus. Então, o que é essa graça que salva todos aqueles que foram destituídos da glória de Deus? O primeiro que você tem que entender, jovem, é que a graça do Senhor é um dos maiores mistérios que o cristão irá viver. Muitos irão tentar dizer o que de fato é a graça. Mas a graça do Senhor, ela é tão profunda e tão imerecida, ela é tão sobrenatural, que nós, seres humanos, poderíamos passar gerações e milhares de anos para tentar entender ela e explicar ela, mas ninguém poderia explicar ou completamente compreender algo que só cabe a Deus. E por isso em Romanos 11, Paulo diz: quão profundo as riquezas, quanto conhecimento, quanta sabedoria. Quem poderia explicar as decisões de Deus? É difícil entender e explicar a graça, mas ela é o que nos dá salvação. Efésios 2, 3-10 diz assim: todavia Deus que é rico, 3, éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E aí, não esqueça de ler verso 10, como muitos fazem, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós os praticarmos. Quem tira as boas obras da vida cristã não entende a verdadeira graça, pois a graça veio para que, olha que diz, para que nós possamos realizar as boas obras que Deus preparou para nós praticarmos. Então, sendo que pela graça somos salvos, entender o que ela é algo muito importante. A graça do Senhor é o favor imerecido, a misericórdia de Deus que justifica todo aquele que crê. Ou seja, nós estávamos destituídos da presença do Senhor, e Ele, pelo seu grande amor, desceu e morreu em nosso lugar, trazendo justificação pelos nossos pecados. E pela graça nós recebemos o perdão dos nossos pecados. É como aquela história do porquinho que eu sempre falo para vocês. O ser humano, em sua natureza caída, era igual a um porco que se deitava no seu chiqueiro, que amava se alimentar com lixo e se entregava aos seus prazeres, ao prazer da lama. E um porco, ele não tem como clamar por salvação. Ele não tem como entender o que ele mesmo é. Ele não tem como entender a sua condição. Seria impossível um porco, por si só, desejar se tornar um homem e viver uma nova vida. Seria impossível um porco querer ser um homem. Mas aí chega um homem de grande poder na cena, e ele começa a dar ao porco habilidades que não tinha antes. Ele dá para ele ouvidos para ouvir, para que ele possa ouvir e entender a voz desse homem. Ele dá olhos para que ele possa ver onde ele está, ver a sua condição. Ele dá para ele esses olhos, para que ele possa ver o que está rodeando-o
e aquilo que ele poderia se tornar. Ele dá um coração e uma consciência para que esse porco poderia tomar uma decisão. E ele oferece para esse porco uma nova vida. A oportunidade de se tornar um ser humano, um homem. Não porque esse porco fez algo para merecer isso. Não, ele estava se deleitando na sua lama, mas plenamente pela compaixão que esse homem teve, pela misericórdia, pela graça desse homem poderoso. É um presente apresentado para porcos. E parece simples, mas a grande pergunta que começa a dessimplificar a graça, parece algo simples. Uau, glória a Deus, ele veio e fez de nós que éramos porquinhos entender e ver, sim. Mas se ela é gratuita, por que não todos recebem dela? Você já pensou nisso? Se a graça é gratuita, o presente, dom gratuito de Deus, por que não todos recebem ela? Por que no dia final não todos serão salvos? E a resposta é que mesmo sendo gratuita, há um requisito para recebê-la. Há requisitos para ser transformado por ela. Porque esse porco, ele recebeu uma opção. E a Bíblia fala daqueles que receberam o conhecimento, que se livraram da lama, em 2 de Pedro capítulo 2, e depois disso voltaram aos pecados que anteriormente os rodeavam, os enredavam. Há pessoas que recebem da graça, que começam a andar nela, e depois, como diz em 2 de Pedro capítulo 2, voltam como um porco que volta para sua lama. Porquinhos que receberam a oportunidade, mas quiseram voltar para sua lama. E a Bíblia nos ensina claramente que o que o homem precisa ter para poder receber a graça é fé. É uma verdadeira e genuína fé. E mesmo sendo gratuita, muitos, por não ter verdadeira fé, negam a graça. Você pode negar a graça? A graça de Deus pode ser negada? Sim, pois está escrito. 2 de Coríntios, vamos ler muita Bíblia, vão anotando aí. Porque é um assunto que eu não posso apenas falar para você. Tenho que mostrar para você o que está escrito. 2 de Coríntios 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus. Paulo está insistindo, não recebam em vão a graça de Deus por causa de todos aqueles que ele viu recebendo em vão. Há pessoas que Deus apresenta a sua graça, Deus diz, toma, receba daquilo que eu tenho para você, e eles a recebem em vão. E essa frase, receber a graça de Deus em vão, é traduzida das palavras gregas que significam sem propósito. Eiskonon, sei lá como se pronuncia isso, mas significa sem propósito, ou de uma forma vazia e fútil. Eles recebem a graça sem propósito, de forma vazia, de forma inútil, de forma fútil, retifico. Ou seja, a menosprezam, não aproveitam desse presente gratuito que receberam, não a valorizam, não realmente vivem pela graça. Hebreus 10, verso 26 diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quando você recebe conhecimento da verdade, significa que você entendeu, que você conheceu,
que você começou a andar por essa verdade. Mas diz, se continuamos a pecar depois disso, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, aqueles que Ele chamou para ser filhos, mas permaneceram inimigos. Quem rejeitava, ouça quão profundo, ouça o vigor que ainda existe na graça. O rigor ou vigor, como que é? Rigor, né? Ouça sobre o rigor que ainda existe na graça. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo, gente, ouça o que o Senhor deixou escrito e para de ouvir o que teu coração deseja ouvir. Para de ir para mensagens que seus ouvidos estão coçando para ouvir. Quão mais severo castigo, julguem vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Estamos falando de alguém que foi santificado e insultou o Espírito de quê? Deus poderia ter escrito o Espírito Santo. Deus poderia ter escrito o Espírito de poder, de amor. Mas aqui o que ele deixou escrito é insultou o Espírito da graça. Aqui está falando da diferença que há no castigo debaixo da lei e debaixo da graça. E que existe mais rigor quando rejeitamos a graça de Deus. Está escrito. Hebreus 12, 14 a 15. Procurem ter paz com todos e se ofereçam para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado, Paulo adverte mais uma vez, tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Alguém que recebeu e abandonou, cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Aqueles que ensinam sobre uma graça falsa. O autor de Hebreus nos dá uma advertência. Cuidado em não abandonar a graça. Ou seja, cuidado em não negar o presente que foi gratuitamente dado para você. E muitos dirão, se você não fez nada para merecer a graça. Muitos dizem, se você não fez nada para merecer a graça, então não tem nada que você possa fazer para desmerecer ela. Mas o autor de Hebreus, aquele que foi inspirado por Deus, diz, você não fez nada para merecer, mas cuidado. Sim, você não fez nada para merecer, mas cuidado em não abandonar esse presente que foi te dado. Quantos pregadores falsos nunca falariam isso no seu palco? Porque não são altares. Quantos pregadores falsos nunca diriam para você, cuidado em não abandonar a graça? E se eu vou e eu falo para as multidões, se eu vou e eu falo nas igrejas, cuidado de não abandonar a graça de Deus. Muitos falsos dirão, mas é impossível. Estou apenas lendo as Escrituras. Não é isso que estou fazendo. Cuidado em não abandonar esse presente que foi te dado. Cuidado em não deixar ele sem uso, sem utilidade. Cuidado em não esconder e colocar de lado como se fosse algo de pouco valor. Aquilo que Jesus pagou um alto preço para te dar. Atos 7, 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Gente,
Quando você resiste a algo, significa que essa coisa está te perseguindo. Significa que essa coisa está vindo atrás de você. Significa que essa coisa está vindo até você e vocês estão resistindo. Qual é esse espírito que eles estavam resistindo? O espírito da graça. Para resistir o espírito, significa que o espírito estava querendo dar algo para eles. Estava indo atrás deles. Estava se apresentando para eles. O que eles negaram, o que eles resistiram, era a graça. E sabe, eu lembro de uma vez no ensino médio, quando o meu celular quebrou, eu tinha um iPhone e quebrou. Aí eu peguei um Samsung, né? E eu tinha uma aula, era o 7º período do dia, eu tinha uma aula com um jovem da Equador, ele acabou de mudar para nossa escola. E a verdade é que ele era meio chatinho, as pessoas não suportavam muito ele. Mas eu sempre fui aquele que ia atrás daqueles que eram rejeitados, aqueles que eram um pouquinho maltratados e mal entendidos. E ele meio que se apegou a mim. E eu tive muita compaixão por ele. E ele acabou de mudar do Equador, não tinha celular. E o meu acabou de quebrar, eu estava com o meu Samsung. E eu estava indo um dia para a escola e eu falei, nossa, eu vou dar para ele meu celular. Eu vou chegar lá e eu vou dar para ele meu celular. Vou ofertar na vida dele. E eu lembro que eu imaginei quão feliz ele ia ficar. Uma pessoa que, por natureza, era muito rejeitado, sabe? E eu pensei, nossa, vai ser tão lindo ver os olhos dele, né? Quando eu entrego esse presente, quando eu dou para ele esse celular. O fato é que ele não fez nada para merecer isso. Ele fez muitas coisas, na verdade, para muitas pessoas não gostar dele, né? Como eu falei, ele era meio chato. Mas eu falei, eu estava com muita expectativa de dar esse celular para esse jovem. E quando eu me encontrei com ele, eu estava pensando nisso o dia inteiro. Quando eu me encontrei com ele, eu fui e eu falei para ele, hey, olha, eu sei que você está sem celular e eu quero dar esse para você. O meu celular já está pago. É um presente, toma, de graça. E tudo aquilo que imaginei, né, os olhos dele, sabe, recebendo com tanto amor. A verdade é que ele foi tão orgulhoso. Ele fechou seu coração e ele rejeitou esse presente. Ele deixou com que seu orgulho fizesse com que ele não recebesse do presente gratuito que eu queria dar para ele. E eu insisti e insisti e ele resistiu o presente. E é assim que muitos fazem com a graça. A graça é apresentada e ela é um dom gratuito. Mas de onde que as pessoas tiraram que presentes não podem ser rejeitados? O que você tem que entender é que todos podem sim receber da graça gratuitamente. Mas o fato de nós recebermos graça gratuitamente não significa que não há um preço a ser pago para viver na graça. A graça ser gratuita não nos ausenta da nossa responsabilidade de viver de uma forma digna da graça que recebemos. E vocês sabem que eu sempre falo sobre isso. Paulo até diz assim, vivam uma vida digna do seu chamado. Jesus diz, calculem o preço, porque se você não está disposto a levantar a sua cruz e andar comigo, você não é digno de ser meu discípulo. Mas eu quero passar para vocês uma outra analogia. Eu quero que vocês imaginem que existem 2 irmãos gêmeos. E para o aniversário deles, os 2 receberam o mesmo presente do seu pai.
O que vocês acham que era esse presente? O meu curso de inglês para cristãos. Onde tem estudos diários de inglês. Onde tem um plano de ação todos os dias. Onde tem acesso a uma comunidade onde muitos se ajuntam. E os irmãos ficaram tão felizes a receber esse presente. Inclusive, tem uma menina dentro do treinamento que ela falou que orou e orou e orou. E ela recebeu de presente de aniversário. Olha que lindo quando pessoas queimam pelo chamado. Que no seu aniversário querem receber um curso de inglês. Gente, que lindo. E assim como esses 2 gêmeos ela recebeu. Mas esses 2 gêmeos nessa história receberam. E eles, os 2, ficaram muito felizes a receber. Só que pulamos a história 5 anos depois. 5 anos depois, um desses irmãos recebeu uma proposta de trabalho nos Estados Unidos e foi viver lá. Não apenas por trabalho, mas também ajudando como líder de adolescentes, enquanto o outro ficou no Brasil. E mal conseguia assistir filme em inglês sem legenda. Uau, 5 anos depois, um está indo para os Estados Unidos trabalhar para ajudar o reino de Deus. Ele está ajudando e discipulando adolescentes nessa língua que ele aprendeu, enquanto o outro, nesse mesmo tempo de 5 anos, ainda nem consegue assistir filmes sem legenda. Mas por que isso aconteceria? O que será que aconteceu? Se eles eram gêmeos e receberam o mesmo presente, até no mesmo tempo, por que foi tão diferente o resultado? É porque o irmão que se mudou para os Estados Unidos, ele abria o treinamento todos os dias e ouvia com atenção os estudos diários. Ele estudou e seguiu muito bem o plano de ação. Tudo que ele ouvia, tudo que ele assistia, o seu celular, os livros que ele lia, tudo que ele colocava na sua frente era em inglês. Porque ele sabia que se ele queria sair de onde ele estava e queria viver o seu chamado, ele não podia ficar ouvindo e lendo tudo ainda em português, como o resto do mundo que não fala inglês faz. Quem entende que eu não estou falando de inglês? Ouçam, abram seus ouvidos. Ele sabia que se ele voltava a ouvir as coisas em português no lugar de inglês, mesmo sendo um desafio, ia prejudicar o seu crescimento. Esse jovem, ele fazia questão de não perder nenhuma reunião, nenhum encontro, nenhuma aula, e sempre era o aluno que mais prestava atenção. Ele aproveitava ao máximo desse presente que ele recebeu de graça. Enquanto o outro irmão, ele nunca entrava na plataforma, ele tinha preguiça para colocar tudo em inglês, então deixava em português. Ele preferia sair com seus amigos e se divertir no lugar de estudar. Ele tomou em vão o presente que ele recebeu. E essa é a mesma história que a história dos talentos. Que cada um recebeu de graça esses talentos, multiplicaram o que nem era deles. Os talentos não eram deles, e quando eles multiplicaram, receberam mais. Mas aquele que recebeu o que não era dele e não o multiplicou, esse foi condenado. Esse foi condenado pelo Senhor por ter escondido o talento, por ter menosprezado, por ter tratado como algo fútil ou sem valor. Então não sejam enganados. A graça, o fato de você receber o dom gratuito de graça,
não é uma desculpa para você viver de qualquer forma. Judas, capítulo 1, verso 4, por favor, prestem atenção. Jovens, como é importante você esquadrinhar as Escrituras e entender o que nelas está escrito. Pedro até fala, olha, eu falo dessas coisas vez após vez, porque eu sei que um dia eu vou embora. Gente, eu sei que um dia não vou estar mais aqui no Brasil. Eu sei que um dia não vou ter mais conexão, contato com vocês. Então, assim como Pedro, eu repito essas coisas semana após semana, com a esperança que quando eu for embora, vocês lembrassem dessas coisas e passassem elas para outros. Mas olha o que diz em Judas capítulo 1, verso 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Ou seja, são pessoas que parecem muito com ovelhas. São líderes, são pastores que parecem muito como verdadeiros. Mas olha o que eles fazem. Eles torcem a mensagem a respeito de quê? Qual é a mensagem que eles corrompem? Qual é essa mensagem que eles torcem? A palavra diz, eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus. Com qual fim? Olha o fim, porque muitos irão falar, você, Davi, é o que está distorcendo a mensagem da graça. Colocando um fardo? Não. Porque diz que esses que distorcem a mensagem da graça do nosso Deus, os fazem a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Qual seria a maior das desculpas para a vida imoral, senão a mensagem da hipergraça? A mensagem que tudo você pode, então não se preocupe quando você vive uma vida imoral. Isso é a corrupção de uma mensagem que verdadeiramente é tão linda. Mas eles torcem porque eles ainda querem o que é tão feio. Eles fazem isso como uma desculpa. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. A graça não é um passo livre para você poder pecar. A graça não é um alívio para a sua consciência, para você viver uma vida de pecado sem consequência. Eu estava fazendo tudo o que queria, correndo um risco de ir para o inferno, mas, glória a Deus, agora posso continuar fazendo o que eu quero, mas não vou ser condenado. Que mensagem feio. Essas não são boas novas. As boas novas é que você pode ser livre pela graça que transforma. Tito 2, 11 a 14. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Como eu amo essa passagem. Deus revelou a sua graça para dar salvação a quem? A todos, mas sabemos que não todos serão salvos. E essa graça, a verdadeira graça, nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. A graça está aqui, porque onde você aprende a viver uma verdadeira santidade, pois aí está a graça. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de que, qual foi o fim por qual Cristo se deu? Nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Isso é o sinal que alguém está na graça.
Ele se dedica, é uma dedicação, sim, é um esforço. Paulo fala, Pedro fala, empenham-se. 2 de Pedro capítulo 3, empenham-se a viver uma vida piedosa. Empenha-se, sim, busque, dedique-se. Receba o dom gratuito e viva por ele. Nós não fizemos nada para merecer a graça. Não foi por nosso esforço. Mas agora temos recebido não um espírito de covardia. Paulo diz a Timóteo, mas agora você tem um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de domínio próprio. Pedro diz, vocês têm recebido tudo o que precisam para viver uma vida santa. Então sim, jovem, na graça você se dedica à santidade. E então muitos se perguntam, como que eu sei se estou debaixo da graça? Como que você, jovem, pode saber se você está debaixo da verdadeira graça? Examinando a sua vida. Você já abandonou as suas descrenças? Você já abandonou a sua falta de fé? Você já abandonou as suas paixões mundanas? Você vive prudentemente? Analisa a sua vida. Analisa. Você vive uma vida correta? Você é dedicado ao Senhor? Você se dedica a fazer o bem? Porque é isso que a graça faz em você. E como eu falei a semana passada, você pode mentir para mim, você pode mentir para os seus líderes. E talvez muitos de vocês nessa noite irão mentir para você mesmo. Mas se você não vive dessa forma prudente, correto, fazendo o bem, dedicado ao Senhor, é porque você não está debaixo da graça. É porque você tem negado o presente gratuito de Deus. É porque você tem tomado em vão a graça. É porque você tem abandonado o caminho que Deus colocou para você trilhar. Como aquele jovem que recebeu o presente do seu pai, uma escola de inglês, e o menosprezou. Você recebeu um dia um presente e até hoje tem o menosprezado. E se a graça, quem realmente recebe a graça, quem realmente recebe a graça de Deus, deixa a graça o transformar. Não sou eu que tento me transformar, é a graça a qual eu me rendo que me transforma. O esforço e a dedicação que você precisa fazer, na verdade, é exatamente o oposto de fazer pelo seu braço forte. Porque você não tem um braço forte. O esforço é a todos os dias se render a essa graça. E se a graça nos ensina, então você precisa deixar ela te ensinar. Faça como um menino que recebeu o presente do seu pai e o usou todos os dias. Abre a sua Bíblia e conhece as Escrituras. Faça como aquele menino que recebeu do seu pai professores para o ensinar semana após semana. Procure verdadeiros líderes, verdadeiros profetas, verdadeiros pastores que irão fazer como o vinhateiro em Lucas 13 e trabalhar em ti para te examinar e para gerar e fazer com que você gere fruto verdadeiro. Jovem, na cobrança de homens santos e pastores retos, a graça. Na exortação de um homem de Deus, a graça. Na comunhão com pessoas que te levam a viver de uma forma consagrada,
a graça. Faça como o menino que recebeu um plano de ação. E não procure entretenimento que irá prejudicar a tua saúde. Aprenda a viver de uma forma santa e agradável ao Senhor. Crucifique a sua carne. E eu termino respondendo a pergunta que muitos têm. Como que eu faço para receber a graça? O que você tem que fazer para receber a graça? O que você tem que fazer para deixar com que essa graça te transforme? O que você tem que fazer para estar debaixo da graça? Você precisa de fé. Você precisa de uma fé genuína. E a fé vem de onde, jovem? A fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Deus, e quando você a ouve, e ela te chama, e ela te alerta, e ela traz uma convicção no teu coração, e ela penetra teu coração. Pela fé, você toma uma decisão. Essa decisão começa na sua mente, mas ela se manifesta em ação. Você tem que entender que suas ações são apenas a manifestação daquilo que você realmente acredita. Então, o que você realmente acredita? Você tem fé verdadeiramente que Jesus pode te libertar? Você realmente crê que, se for necessário, você deve cortar a sua mão? Quando Jesus fala, se a sua mão esquerda ainda te faz pecar, é melhor cortar ela. Quando você ouve essas palavras, você as ouve com fé? Você acredita que elas são verdadeiras? Você se rende a elas? Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus e aceitar ela no teu coração e viver por ela. Hoje, a graça do Senhor está aqui, pois a palavra está sendo pregada. Ele te deu mais uma oportunidade. Ele te deu mais uma chance hoje. Porque Ele te ama. Porque Ele te chama. E hoje Ele é como esse bom pai que vem e diz, eu tenho um presente para você. Mas é o que você quer. Eu tô te dando esse presente, mas o que você vai fazer com ele? Porque se você não tomar ele em vão, como muitos fazem, e você viver uma vida digna do seu chamado, então essa graça irá te transformar. E irá te preparar com vestes brancas para uma eternidade com o teu noivo. Amém? Essa é a verdadeira graça. E se você reconhece que você precisa de professores, que você precisa aprender mais, a graça, ela nos ensina, e a graça do Senhor está aqui para te ensinar. Você quer mais? Você quer viver na graça do Senhor? Todas as manhãs eu oro, eu falo, Deus, que eu possa mais um dia estar debaixo da Tua graça. Eu não acordo tentando pelas minhas forças viver em santidade, porque eu sei pelas minhas forças eu não consigo. Mas eu oro e eu clamo, eu digo, Senhor, pela Tua graça me permita mais um dia negar as minhas vontades, desviar meus olhos do mal, purificar a minha vida mais uma vez por Ti, porque como é bom ter intimidade contigo. E a Sua graça se manifesta nas palavras que eu ouço toda terça e todo sábado. A Sua graça se manifesta quando o meu vinhateiro, quando o pastor Lucas me ensina
e me manda mensagem, encorajando a continuar firme. E quando eu estou fraco, Ele está lá para orar por mim, para me ensinar. Essa é a graça de Deus, que me cerca com pessoas que estão com o mesmo alvo. Que quando um cair, o outro levanta. Será que você está onde a verdadeira graça está? Se não, há um QR Code aqui. E se você quer aprender mais, todas as quinta-feiras estou juntando jovens que não recebem esses ensinos. Jovens com fome, com sede. E de uma certa forma eu estou mentorando, discipulando eles com o verdadeiro ensino da palavra. Mas o que são essas quinta-feiras? Porque eu tenho discípulos e nós cuidamos de vidas aqui, um a um. Mas essa quinta-feira é primeiramente para você poder colocar à prova, para você ver e avaliar a mensagem que é pregada aqui. Porque muitos de vocês querem ser discipulados por mim ou por nós. E há um processo onde você primeiro não deve se entregar ao discipulado de qualquer, mas deve avaliar. Acho que já hoje você teve uma chance de avaliar. E agora, nas quinta-feiras, você pode continuar a avaliar, enquanto nós também te avaliamos. E vemos se você verdadeiramente tomou uma decisão. Se você verdadeiramente tem compromisso. Se você verdadeiramente quer ser discipulado. E então, tem muitos jovens que passam pelo Step 1, por esse processo, e são fiéis. E nós os chamamos e cuidamos dessas vidas. Eu cuido de pessoas ao redor do Brasil, na Índia, no Paraguai. E nós estamos dispostos a cuidar da sua vida. Mas venha e conheça mais, amém? Você vai fazer esse cadastro, aí vamos te ligar, vamos chamar você. E todas as quintas vamos estar juntos, eu e você, e alguns outros jovens, lá no Google Meets, falando da palavra do Senhor, amém? Vamos orar então. Feche seus olhos onde você estiver, Pai. Obrigado por tanta graça. Senhor, que mensagem maravilhosa. Que mensagem linda que Tu tens ministrado nessa noite para nós. Pois essas são as boas novas, que temos recebido um dom gratuito. Ai de nós se menosprezamos isso. Ai de nós, Pai, e inclusive nos perdoa por todas as vezes, Senhor, que menosprezamos a Tua graça. Por todas as vezes que esquecemos o que ela tem nos ensinado. Por todas as vezes, Pai, que temos escondido esse dom gratuito. Mas que daqui para frente possamos viver, Senhor, aproveitando desse bom presente que tens nos dado. Senhor, eu te agradeço. Nós louvamos o Teu santo nome. E a minha oração é que aqueles que ouviram essa mensagem possam ser verdadeiramente transformados por ela. É em Teu santo nome que oramos. Amém e amém, jovem. Glória a Deus, gente. Tamo juntos, um grande abraço. Não esqueça, terça-feira, às 9 horas da noite, vamos estar assistindo juntos a palavra que o pastor Cris, um grande profeta de Deus, vai estar ministrando a palavra, uma palavra vinda diretamente do trono. E, jovens, como eu falei a semana passada, né? Essa é a mensagem que temos que levar, e eu irei levar ela. Eu irei levar essa mensagem, muitos não vão gostar, mas eu estou indo. A minha pergunta é, quem que vai comigo? Coloquem aí, #eu irei. Eu mando um grande abraço e um fechou para vocês. Tamo juntos.